bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. E hoje nós temos mais um entrevistado super interessante e dessa vez a gente tem essa conexão Japão, mas ele morou também na Irlanda. Então vai ser um país diferente que a gente vai falar hoje, tirando o eixo Japão, Estados Unidos, que a gente tem falado aqui com uma certa frequência, né? Então, bem-vindo aí, Ale, ou Alessandro, né? Tudo certo. Bom dia, né? Para vocês é boa noite, eu imagino, né? Bom dia, bom dia. A gente está em lugares É, diferentes, né? Aqui, Estados Unidos, Brasil e Japão. Então, É, fuso horário tá em aqui Ohio. é Ohio. fuso horário é toda. Mas e aí, o Ale eu conheci no Japão, né? Quando ele morou aqui por um tempinho, pegou uma fase meio estranha aqui no Japão, né? 2011 foi logo depois do tsunami, né? Que deu aquele Isso. terremoto gigante lá no noroeste do Japão. Então chegou numa época conturbada aqui. Cheguei, Mas cheguei. antes disso, né? Vamos lá. Você morou onde já, Ale? Até então, morei na Irlanda, né? Foi o segundo país que eu morei. Visitei outros países, mas morar mesmo só na Irlanda, Brasil, né? E Japão. Foram os três onde eu morei, né? Que eu fiquei mais de um mês, 2 meses, né? Foram esses três países, né? São, né? Porque o Brasil conta. É. Quanto, quanto Sim. tempo você ficou na Irlanda e por que você foi para lá? Então, eu fiquei lá quase 6 anos, né? Não chegou a fechar 6 anos, foi quase 6 anos, né? É engraçado, é uma história interessante, bem interessante, porque quando eu era pequeno, eu tinha uma ideia, eu costumo dizer idiota, mas sem o peso da palavra idiota, né? Mas é porque é a ideia de criança, uma ideia boba, de que quem falava inglês era inteligente, porque eu ficava imaginando que, assim, como que uma pessoa consegue saber o nome da mesma coisa em dois idiomas, sabe? Eu ficava com essa coisa. Sim. Cara, se um dia eu falar inglês, eu vou ser uma pessoa inteligente. Então, eu tenho que aprender inglês na minha vida. Um dia eu vou ter que aprender inglês. E ao longo do tempo, esse desejo, né, ele foi moldando um pouco para, poxa, é outra cultura, né? E no Brasil é valorizado, essa é a realidade. Você sabe inglês, você mora fora, você volta para o Brasil, você volta num status diferente, né? E eu vejo que muitas pessoas do Brasil, e isso é uma característica bem importante. Eu disputei vaga na Irlanda para passar pano no chão com gente pós-graduada, que eu não estava conseguindo subir na carreira porque não se falava inglês, né? E essa ideia de, não, tem que falar inglês, tem que falar inglês, um dia tem que falar inglês. Eu via a oportunidade aparecer no trabalho que eu tinha. Eu gerenciava uma rede de computadores no Brasil, num escritório de advocacia. Então, eu comecei a receber um pouco melhor, né? Consegui juntar dinheiro, consegui ter acesso mais à informação, né? Pô, então dá para viajar, dá para fazer. E eu fui numa agência dessas de intercâmbio, né? E eu quero falar inglês, para onde que dá para ir? Ela começou a listar, né? Um monte de lugar. Eu falei, não, não, não. Eu quero ir semana que vem. Para onde que eu posso ir semana que vem? Daí ela falou assim, você pode ir para a Irlanda. Pô, mas Irlanda fala inglês? Eu nem sabia. Sim, Daí sim. ela, sim, a Irlanda fala inglês, e tem uma mistura ali, né, do inglês britânico com o próprio gaélico, né, que tem uma característica própria, o irlandês, mas é inglês. Você quer ir semana que vem, dá para ser inglês. Então, acabou que eu não fui na outra semana, mas acabou prolongando por uns 3 meses, mais ou menos, até eu de fato me preparar, porque o lugar que eu saí para viajar, né, pedi para que me mandassem embora do emprego, e tudo certo, me mandaram embora, e eu peguei meu dinheiro, daí eu juntei o que eu podia juntar e ia começar a fazer conserto de computador mesmo, que eu trabalhava fazendo isso, né? Dava suporte de informática. Daí eu pensei, eu fico esses 3 meses aí trabalhando por conta, né? Com certeza eu vou conseguir juntar uma grana também. E aí na minha conta faltava só a passagem. Puxa, a passagem eu consigo nesses 3 meses, né? Então vou correr atrás da passagem, pelo menos. E aí a pessoa que tinha me substituído no lugar que eu fiquei, ela não se adaptou e os caras pediram para voltar e ficar esses 3 meses. Cara, fica esses 3 meses e treina alguém. Daí você fica esses 3 meses e treina alguém. Eu falei, bom, tá bom então. Aí minha passagem já meio que estava garantida mesmo. Uhum. E findou que o dono do escritório lá, ele me deu a passagem nos pontos dele. Ele falou, cara, eu tenho pontos aqui, é o seguinte, você vai viajar mesmo, né? Isso aí ninguém vai tirar da tua cabeça. Eu falei, poxa, não vai. Agora é a hora. Eu sentia isso.
E é engraçado, porque a ignorância é uma virtude. Porque se eu soubesse tudo que eu passei lá, eu não teria ido assim, tipo, com cara e coragem, sabe? Sério. Então, ele, cara, ó, faz o seguinte, vai lá na minha secretária lá, veja a data da passagem, ela vai pegar nos pontos, aí você viaja, faz lá a sua viagem, faz tudo que você acha que tem que fazer lá. Se um dia você voltar, estamos aqui. Beleza, né? E aí acabei ficando quase 6 anos na Irlanda, né? Então, foi legal essa saída do Brasil, foi interessante, porque eu vi pessoas que me apoiavam sem eu nunca. Nesses momentos é muito legal, assim, você vê pessoas que estão ao seu redor que te consideram muito mais do que você imagina, sabe? São Sim, pessoas que, sim. e que estão vendo de fato quem você é, como que você lida com as coisas, e aí no momento que você precisa, essas pessoas elas vão aparecer. Isso aí acho que é normal na vida de muita gente. Muita gente não valoriza, né? Acaba não valorizando, É, mas isso acontece sim. Pessoas que estão à sua volta geralmente Sim. estão sempre predispostas a te ajudar, né? Não vai ser todo mundo, e é normal, pessoas são assim mesmo, mas ele estava ali disposto a me ajudar, me deu essa força. E eu fui, embarquei na Irlanda, falava uma coisa ou outra só, assim, coisa técnica de informática, não falava nada de inglês. E aí que eu cheguei na Irlanda que eu entendi o que eu estava fazendo, né? Eu falei, peraí, para onde que eu vou agora, né? Tipo, eu não falo inglês, não conheço ninguém, não tenho ninguém para ligar. Meu, o que que eu vou fazer aqui, cara? Eu saí do aeroporto, me acendeu essa luz, assim. Gente, o que que eu tô fazendo? Você Será tinha que eu tava quantos certo? anos? 27 para 28 anos. E você é da onde? É do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Rio. Janeiro. Sou lá do Rio. O Caramba! famoso carioca da gema, né? A gente brinca porque em casa Ah. nasce no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? Daí é da É, gema, meu cara. Aham. é. Mas aí você foi pra lá. Você foi pra onde? Pra Dublin? É, eu fui para Dublin. Dublin. Cheguei em Dublin. É. E Ah, aí, quando saí do aeroporto lá, eu tinha acho que 51 euros. Isso aí eu lembro bem, assim. É engraçado demais as coisas que vão Nossa. acontecendo com a gente. Eu tinha cara! 51 euros e eu peguei um táxi, porque eu tentei pegar o ônibus e aí, bom, eu cheguei, né? Cheguei com celular, você se informa antes, na época tinha o Orkut, então dava para se informar alguma coisinha, né? Você pega o chip da empresa X, que você consegue mandar mensagem. Na época era de graça a mensagem da caixa postal. Escutar a mensagem da caixa postal e gravar a mensagem na caixa postal era de graça. Então você podia ligar para alguém direto na caixa postal dela e já deixava a mensagem, entendeu? Daí a pessoa escutava, Uhum, era de graça, não pagava, né? uhum. Mas eu vou pegar o chip, vou ligar para Host Family lá, que era o lugar que eu fiquei, né? 2 semanas, e eu não falo inglês, como é que eu vou falar com ela? Tipo, não adianta, né? E daí eu peguei o endereço, parei assim perto do ponto de ônibus do aeroporto, com o endereço, apontei o endereço, daí os caras falaram alguma coisa que, tipo, não entendi nada. Bom, vou pegar um táxi. Aí eu vi que tinha um táxi assim, peguei o papel que estava na mão, apostei pro táxi, o cara fez assim, entra aí, né? Daí eu entrei, tá? E me levou até a casa da Host Family e, cara, deu 51 euros a corrida. Era o único dinheiro que eu Nossa! tinha na mão, assim. Caraca! Não, Gente! não, meu, não acredito que você foi com dinheiro, sem dinheiro pra lá. Não, eu fui, mas é porque eu fui com aquele cartão Visa, sabe? Ah, Só que eu teria que ir no banco primeiro. E ah, assim, eu não tinha as manhas, né? Com certeza eu conseguiria sacar um dinheiro dentro do aeroporto ainda, mas eu não tinha as manhas, não estava chegando, eu só queria Tipo, viajar. existia Eu não ATM estava naquela época, né? eu não estava planejando, e graças a Deus, porque se tivesse planejado eu não teria ido. Porque eu ia falar assim, poxa, mas eu tô indo Uhum, não estou indo com tanto dinheiro, vou ter que arrumar emprego em tanto tempo. Eu ia ficar uhum. receoso, e eu não, Sim. assim, eu não sei se foi um gatilho, né, que me deu na cabeça, cara, não pensa nesse programa não, só vai que vai dar boa. Uhum. Então, aí cheguei na Host Family, ela me recebeu, falou um monte de coisa que eu não entendi. Aí, beleza. te deu todas as Me regras da explicou casa, né? falou as regras da casa, negócio do banho, como é que esquenta a água e tudo mais. E aí, beleza. Daí eu peguei o quarto lá que eu ia ficar, eu comecei a dar uma ajeitada na roupa. Bom,
olhei assim na janela, tava um céu azulzinho, azulzinho. Não, vou lá dar uma chegada ali no shopping, ver se tem alguma coisa. Daí eu perguntei para ela, shopping, shopping? Ela escreveu assim, fez um caminho, né? Mais ou menos como que dava para ir a pé, né? Tava num shopping bem legal, né? Drum Shopping. E aí eu olhei na janela, tranquilo, vou só botar uma bermuda, uma camiseta e vou lá. Isso era em fevereiro, né? Cara, tá frio lá em fevereiro. Daí eu saí na porta, vi aquele vento gelado assim. Daí começa, né? Botei umas duas meias para poder ir, né, no shopping a primeira vez, dar uma volta assim. E assim começou tudo, né? Assim, essa foi a minha chegada. Você tinha pago o seu intercâmbio e o seu curso e o lugar que você ia ficar. Então, essa parte estava Não, não, garantida. não. Então, aí, calma. Claro que a história é longa, é longa. Eu expliquei numa Roast Family só 2 semanas, né? Ah, Depois de 2 semanas, ó, esse podcast vai ficar legal. Nossa, Olha eu tô só. ficando com frio na barriga agora. Você tá contando a Não, história? sério. Eu tinha 2 semanas só, né? E eu não consegui casa nessas 2 semanas. Aí fui para a escola, fui na imigração, porque na época que eu fui, você paga o tempo do curso, 6 meses, um ano ou 2 anos, você paga o curso, daí a escola manda uma carta para você, você apresenta essa carta na imigração e mostra que você tem pelo menos uma quantia ali, uns 1.500, 1.600 euros. Às vezes eles estão pedindo mais, porque muita gente abusou dessa regra, né? uhum. Então, eu cheguei, depois que você passa pela imigração no aeroporto, ele te dá um carimbo de 30 dias. Você tem 30 dias para ir até a imigração e regulamentar teu visto, né? Pelo tempo do curso. Meu curso eu fiz 6 meses, que era o que eu tinha condições de pagar. Na época em euro, 2007, estava Super alto alto. o dólar, Ah. o euro, né? Estava bem alto. O euro Hoje era, está era ainda, né? Não é quase. muita O coisa. euro, mas naquela época a diferença era maior, era quase o dobro do dólar, né? O euro. Isso. O dólar até chegou a perder paridade, né? O euro até chegou a perder paridade por causa da guerra na Ucrânia e tudo mais, mas Uhum. era isso, para cima de R$ 4, né? O euro. E aí eu fui na escola, apresentei a carta, peguei documentação, fui na imigração, fazer todo esse processo, e nesse período eu fui procurando casa. Eu cheguei numa época que estava bombando assim, a economia na Irlanda, né? Porque o incentivo que o governo deu para empresas de tecnologia e qualquer outra era tipo, eu não lembro os números agora, mas eu lembro que para você montar uma empresa, a Google, eBay ou qualquer uma dessas outras empresas, na Inglaterra era tipo 10. Para você montar ali na França, Portugal, era tipo 8, 9. Para você montar na Irlanda, que está bem próximo de todas elas, está no meio entre a Europa em si, né, o mainland, como eles chamam, e os Estados Unidos, estavam cobrando 2 para você montar a empresa. Hum. Daí, foi aí que começou esse boom econômico na Irlanda, começou mais ou menos assim. Eu não sei comentar toda a história, todo o processo que aconteceu, mas eu sei que ela fez isso, ela incentivou empresas, né, com custo mais baixo para se instalarem lá, se elas quisessem. E aí foi todo mundo, foi Microsoft, o Xbox, por exemplo, é montado na Irlanda, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Então a Microsoft foi, Ah, empresas de banco de dados foi, né? É, quem mais foi? eBay, Google, aí o Facebook foi, Twitter foi. Então a base na Europa dessas empresas acabou sendo a Irlanda. O ah, Spotify também tem lá, né? Caramba. TikTok também tem. Então ele virou assim, do dia para a noite virou uma cidade, uma megalópole sem ter estrutura para uma megalópole, né? Então era muito difícil, era mais difícil arrumar emprego do que arrumar moradia, né? Era bem difícil, Uhum. né? Então passei por esse processo, não consegui arrumar. E aí o meu irmão, ele também queria ir para a Irlanda, depois ele foi, um ano depois ele foi para a Irlanda. Era o plano, né? Eu vou primeiro, depois, se der boa, daí vai todo mundo, né? E aí ele conheceu uma pessoa no Orkut, conversou, meu irmão tá aí, tá indo para aí e tal, não sei o quê. E aí, beleza, não consegui arrumar a estadia, tive que sair da Host Family, deixei minha mala lá, fui para um hostel para ficar uma noite, pelo menos,
E aí esse amigo do meu irmão, ele me ligou. Cara, fica uma semana aqui em casa, não tem problema e tal. E, bom, de brasileiro se ajuda. Eu também foi difícil para mim chegar e tal. Ele veio com a esposa dele, né? E aí eu fui lá, não, beleza, eu aceito, mas, cara, não vou ficar uma semana na tua casa, que é demais, eu prefiro ficar no hostel. Não, cara, fica aqui em casa tranquilo. E daí, conversando com ele e tudo mais, ele, cara, teu irmão falou que você trabalha com informática, né? Eu falei, trabalho. Cara, eu não estou conseguindo fazer um negócio no meu computador, que ele é carpinteiro, né? E aqui eu estou trabalhando em carpintaria e tudo mais, mas, cara, eu precisava fazer uns projetos e tem esse programa, o AutoCAD, e eu não consigo comprar agora. Eu preciso craquear ele. Preciso usar ele, fazer uns projetos pro meu patrão. E aí depois eu compro o software, porque não era tão caro, mas agora eu não consigo comprar. Uhum. Cara, você conseguiria é, tentar craquear esse negócio, tal, não sei o que. Eu falei, cara, posso tentar, me dá aí o computador. Passou meia hora, craqueei ele, eu estava lá fazendo os projetos. Eu falei, cara, então, se precisar ficar um mês aqui em casa, fica, cara. Fica um mês aqui. Vamos arrumar uma casa para você. Se você precisar, a gente Baixou o vai te software ajudando. ali. Ah. Porque ele era o que faltava para ele subir no lugar onde ele estava. Ele sabia fazer projeto aqui no Brasil, mas aí ele veio sem laptop, comprou um laptop na Irlanda e não conseguia fazer os projetos dele porque ele não conseguia instalar o software, né? E ele Hum. Caraca. não tinha tanto tempo que ele chegou, ele não tinha como comprar. Daí ele, tá bom, então você me promete que vai comprar, cara, porque isso é uma coisa, uma prática que eu não costumo fazer. Não, pode deixar, vou comprar. Eu acho que funcionou naquela época, funcionou. E aí depois eu acabei arrumando uma casa, e dessa casa eu arrumei uma outra casa, onde eu conheci um amigo meu, Shawendi, o nome dele, bem diferente o nome. Tchau, Wendy. E, e avançando a fita um pouquinho, o Shao hoje é meu sócio. Quando eu Ah, voltei para o Caramba. Brasil, ele estava montando uma empresa de criação de conteúdo, para espetáculo, show, evento, né? A princípio era de projeção mapeada, ele mais o meu outro sócio, o Ronan. E quando eu voltei para o Brasil, ele perguntou, cara, vem fazer um projeto com a gente que vindo antes do Natal aqui, que a esposa dele é dançarina, a gente fez um espetáculo, eu criei conteúdo para colocar lá no espetáculo. E aí, em janeiro, eles pegaram um trabalho para John Deere e, cara, vem para cá para Curitiba, fica aqui uns 3 meses, a gente faz esse projeto, e aí, pô, depois você segue teu rumo. Eu falei, ah, beleza, tranquilo. E aí eu fiquei lá esses quer dizer, vim para Curitiba para ficar esses 3 meses e acabei ficando até hoje, né? Tô desde 2014, desde janeiro de 2014 que eu estou em Curitiba, né? Daí conheci minha esposa aqui, tive minha filha aqui, tô com a minha empresa aqui, tô morando aqui, então tô aqui desde sempre. E esse meu sócio foi alguém que eu conheci na escola de inglês, a gente acabou morando junto, né? A primeira casa que eu estava não tinha gostado tanto. Daí eu fui para essa segunda casa, tinha um casal de Maurícios, né, das Ilhas Maurícias, e a gente ficou lá por um bom tempo. Depois o meu irmão chegou também na Irlanda, depois outros amigos chegaram também. Hum. Todos foram embora e só eu que fiquei, né? Tipo, porque eu tinha esse meu plano, né? Porque eu queria falar inglês. Então, beleza. Quando eu cheguei na Irlanda, isso aí é uma dica. Quem quiser aprender inglês, pelo menos comigo funcionou. Eu cheguei na Irlanda, eu cortei meu cordão umbilical com o Brasil. Então, beleza, Brasil é isso. Sou brasileiro, não vou esquecer nunca que sou brasileiro, mas eu preciso falar inglês. Então, não tinha conteúdo, eu não assistia nem futebol, eu assistia em português. Tudo eu Nossa. assistia em inglês, tudo, tudo. Ficava vendo Sky News lá, e isso é um dado interessante, porque canal de notícia na Irlanda e alguns países na Europa que eu visitei, eles ficam passando notícia, né? Não fica passando novela. Aqui você vai estar na Globo, não tem nada contra, Uhum. mas tá passando ali uma programação que às vezes tem nada a ver, né? Às vezes passando a notícia é mais interessante. Então, eles têm, né, essa cultura, né? Da repartição pública, qualquer lugar que você vá, que tenha fila de espera, fica passando coisa de notícia. Eu achei isso muito interessante. Então, eu fiquei assim, escutando noticiário, fiquei assistindo filme, série, tudo sem legenda, a princípio sem entender nada mesmo, mas aí, como eu estava indo para a escola, né? Hum. Eu fui assimilando cada vez melhor. E essa era a ideia, pô, estudar inglês, tentar juntar dinheiro, fazer um curso na minha área, que era motion graphics, né, fazer animação, não animação de personagem, mas é isso, né, animação mesmo, né, comercial, essas coisas.
também me ajudou aí na IPC, né? Acabei fazendo algumas coisas aí também, fiz algumas edições e tal, No de Japão, né? A programas. gente já vai chegar lá. É. Uhum. E aí, se desse, né, fazer um curso da minha área e se desse trabalhar na minha área. E daí tudo isso aconteceu, né? Que Eu fiz o legal. curso de inglês, fiquei 2 anos e meio fazendo curso de inglês. Depois eu fui numa escola, porque é diferente do Brasil, pelo menos na Irlanda, os lugares que eu fui. O curso que eu fiz, ele está entre um politécnico e um técnico, sabe? Ele está bem no meio, ele não tem uma equivalência no Brasil, porque ele é um curso para te preparar, para ver se você, para te criar um portfólio para você ir na faculdade. Porque no Brasil você vai fazer a faculdade ou pública ou particular. Pública você faz a prova, particular você também faz uma prova que não é assim tão difícil, né? Não é uma prova de pegadinha. E você começa a fazer o curso. Na Irlanda você passa por um reitor, você tem que conversar com ele para ele ver se você tem aptidão para o curso que você vai fazer e só depois que você faz. Então, se eu não tivesse o inglês, eu não ia conseguir fazer o curso na minha área de Legal. qualquer maneira. Entendeu? Então, eu precisaria dessa bagagem, né? Então, esse período que eu fui fazendo o curso, comecei a mexer nos programas After Effects, Cinema 4D, essas coisas, fui mexendo por conta, né? Meio autodidata. E aí eu separei todas essas coisas que eu fiz, que eu brinquei durante esse tempo com esse programa, e levei para o reitor, conversei com ele, daí eu conversei normal, tive uma conversa normal, né? Em termos de conquistas, para mim é um dos momentos mais tipo marcantes assim na minha vida. Cara, eu fui conversar com o reitor sobre uma técnica, sobre uma área de atuação e que eu sabia o nome das coisas, que eu sabia me expressar, ele sabia o que eu estava falando, né? Ele não estava Aham. imaginando, né? Putz, o que será que ele está falando? Peraí. Não, ele estava entendendo. Então, eu tive de Caramba. fato uma conversa com o reitor. Uhum. Fiz o curso, depois que terminou o curso, ele me chamou para dar aula de HTML, estava faltando o Uau! professor. Ele me Nossa. chamou para dar aula de HTML, e nesse mesmo momento surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa lá também, que se chama Simplesest. Essa empresa, há tempos atrás, começaram a surgir os Facebooks e Instagrams da vida, né? E as empresas precisaram entrar nesses lugares. Hoje ainda tem, né, empresas que tomam conta de mídia social de empresas grandes, né? E essa empresa estava começando a despontar. Então, eles tinham cliente deles era Sony, Vodafone, alguns setores públicos da própria Irlanda mesmo, e algumas outras marcas lá que jamais imaginei que eu trabalharia para essas marcas, né? Então, eles me contrataram e beleza, vamos trabalhar, vamos, e fiz, assim, trabalhos na minha área, cumprindo meu ciclo, né? Poxa, eu Que vou legal. estudar inglês, se der boa, se eu conseguir juntar grana, se eu não conseguir lá ou em qualquer outro lugar, vou fazer um curso nessa área que eu quero trabalhar. Uhum. E aí, se eu não conseguir lá, que seja em outro lugar, mas deu lá e também trabalhei lá, né? Daí deu tudo certo. Fechei o meu ciclo, né? Realizou o sonho, né? É. E, Sim, e, sim. e como é que é trabalhar na Holanda? Como é que o pessoal trata estrangeiro lá? Como é que funciona isso? Então, vamos então no primeiro trabalho que eu tive, né, no pub, né, que isso aí também foi complicado. Aí eles Eu bebem tinha, muito, né? hã? Eles bebem muito, né? O irlandês é conhecido pela. Complicado pelo horário, porque eu pegava às 7 da noite e ficava até umas 3 da manhã, mais ou menos. E aí minha aula era de manhã. Uma coisa que acontece na Irlanda, é que como meu visto era de estudante, eu tinha só 6 meses, Visto? meu primeiro visto era de 6 meses, né? Então a ideia era, bom, beleza, vou trabalhar lá, vou juntar dinheiro lá, vou pagar o curso de mais um ano, depois, se eu conseguir também, mais um ano e assim vou indo. Então, eu tinha que juntar grana, tinha que trabalhar e juntar grana. Então, esse horário era bom e era um horário que, assim, não é todo mundo que quer trabalhar esse horário. O irlandês, nessa época, ele era muito procurado, né? Porque as empresas estavam lá, bastasse você chegar na empresa e você conseguiria emprego, né? De qualquer área e pagava bem.
Então, o irlandês, esses subempregos, os irlandeses foram deixando, eles não pegavam mais, entendeu? Já Uhum. tinha muito imigrante para pegar esses empregos, e tudo bem. Então, cara, beleza. Então, vou lá no pub trabalhar. Mas até eu chegar no pub, eu tinha a ideia ainda de que eu conseguiria emprego na minha área, né? Estou estudante, beleza, vou conseguir emprego na minha área, né? Vou tentar. Eu fui na Google, fui em outras empresas e tudo mais, mas eu não consegui, porque o meu visto ele era de estudante, então só poderia trabalhar meio período. Então, meio período só, eles não poderiam me contratar. Currículo eu até tinha, arranhava ali no inglês, já estava arranhando alguma coisa, passado um mês de Irlanda, né? E não conseguia arrumar. Falei, bom, então vou ter que agora fazer o que todo mundo está fazendo, tentar arrumar em qualquer lugar, né? E aí inventar que eu tinha trabalhado de garçom, que todo brasileiro faz isso. Inventa que trabalha de garçom, em lanchonete, e eu, na verdade, nunca trabalhei. Mas eu botei que eu trabalhei de garçom e tudo mais. E procurei emprego, procurei, não consegui encontrar assim fácil. O meu visto já estava por 6 meses, beleza, a escola também estava paga, mas o meu dinheiro da casa estava acabando. Porque quando eu saí da casa lembro da casa do amigo do meu irmão, né, que eu consertei o computador dele. Eu saí de lá e fui para uma casa que eu pagava por semana. E eu fui para a Irlanda, eu fui com uns 1.200 euros só, 1.300 euros. Eu pagava por semana 100 euros. E até isso deu certo, porque se fosse uma casa normal, lá você tem o dito calção, né? Você dá um mês e mais um mês. E aí, quando você sai, você pega esse um mês que você pagou de volta, né? Por inadimplência. Se você não quiser pagar mais um mês, daí o proprietário aciona a justiça e tudo mais, aí você pode ficar mais um mês, terminando esse um mês, você simplesmente vai embora, o dono da casa não fica no prejuízo e assim segue a vida. E é só que eu pagava por semana, eu pagava 100 euros por semana, né? Então foi contando, né? Duas semanas, com 4 meses, né? Então fui lá, tipo, uma semana, um mês, uma semana, um mês, e o meu calção foi só de 100 euros, né? Então, e aí, né, foi acabando o dinheiro. Eu tinha mais 100 euros só, de, tipo, para pagar a minha sexta-feira. Teria Aham. só mais uma semana. E daí eu falei com o rapaz lá da casa, falei, ó, vou pagar aqui essa semana, não consegui arrumar emprego, então você me devolve o calção na semana que vem e eu vou tentar antecipar a passagem para voltar para o Brasil, né? Isso era uma sexta-feira, até época de Páscoa e tudo mais. E aí, bom, beleza, vou sabadão, né, continuar procurando emprego e tal, e eu achei um pub, depois é até interessante procurar, é um dos pubs mais velhos da Irlanda, lá, chama Keelhaul's. E aí estava precisando, né, chama de floor staff, né, pessoas para ajudar a limpeza, porque lá eles não usam copo de plástico, copo de vidro, né, então precisa ficar Uhum. catando, coletando, botar para lavar, essas coisas, né, então era meio que o trabalho seria esse, andar pelo pub catando copo, né. E daí entrei lá, pedi para falar com o gerente, daí me atendeu, era mesmo o gerente e tal, não sei o quê. Ele olhou assim para mim, ele falou assim: tá bom, vem aí às 5 horas da tarde, vestindo preto, que para você começar hoje. Daí eu falei assim: não, mas é começar hoje mesmo, você está me empregando. Sim, é isso que eu estou falando. Você não está me escutando, não? É isso que eu estou falando. Vem todo de preto aí para a gente começar a trabalhar hoje para fazer um teste. Daí eu não acreditei. Eu falei, cara, não acredito, não acredito. Só que eu não tinha calça preta. E eu falei, putz, será que eu compro uma calça? Será que eu não compro? Aí eu mandei mensagem para aquele meu amigo lá, que era amigo do meu irmão, né, Luiz, acabou ficando meu amigo também. E aí ele falou assim, cara, tinha uma pessoa que morava com ele numa casa de fora, assim, ele morava numa casa e tinha uma casa menor do lado, no mesmo terreno, tinha uma pessoa que morava lá, era polonesa, né? Que aí ele falou, cara, não tenho calça preta, minha esposa não tem calça preta. Eu já perguntava pra minha vizinha aqui, eu falei, ela tem calça preta, ela me emprestou a calça, fui lá Caraca! e vesti, eu nem lembro se ficou bom, se ficou ruim. Sei que eu peguei um barbante, amarrei, tá valendo, tô indo. Eu tô de preto. Camiseta preta eu tinha, mas calça eu não tinha, né? Daí, beleza, cheguei lá de preto, entrei lá no pub, né? Eu falei, ó, o Ian me chamou, né, para trabalhar hoje. Daí eu queria começar a trabalhar e tal. Daí o rapaz falou assim, não, dá só um segundo. Daí pegou o telefone,
Nessa época, já tinha passado 2 meses, né, de escola, escutando tudo, então o meu listening estava um pouquinho melhor já. Daí ele Uhum. estava falando no telefone assim, não, não, ele é baixo, não é louro, não. Não, não tem olhos claros. Eu falei, ixi, cara, já era. É outra pessoa, não é nada a ver. Putz, daí eu já fiquei assim, né, apreensivo. Daí o cara falou assim: Não, cara, ele falou que não te conhece, não, te chamou, não. Eu falei: Não, mas como assim? Ele me chamou assim e tal. Eu falei assim, cara, não, desculpa, não chamou, não. Isso aí, assim. Daí eles começaram a dar gargalhada lá entre eles. Falei: Não, cara, foi brincadeira, cara, não sei o quê. Ele, assim, deu vontade de falar para ele. Depois eu fiquei bem amigo dessa pessoa que fez essa brincadeira. E eu falei assim para ele: Cara, se você soubesse o tanto de coisa que estava em jogo, você não teria feito essa brincadeira. Eu tenho certeza que você não teria feito. Daí ele Timing entendeu, horroroso, né? depois de um tempo, a gente ficou bem amigo. Quando fechava o pub lá, a gente fechar, quando depois que fecha o pub nos finais de semana, é comum o staff ele sentar e tomar uma cerveja, né, do próprio bar, né? Então a gente aprendi a tirar uma parte de Guinness, que era legal. Isso é uma coisa que o irlandês ele aprecia muito bebida. É diferente de ser beberrão. Eles bebem sim, ficam bêbados, mas eles apreciam bebida, né? Eles apreciam a cerveja, todas essas coisas. Então, esse lance de ser bartender não é uma profissão ruim lá, não. É uma profissão legal, uma profissão massa, porque, como é que eu vou dizer? De certa forma, é cultural, né? Tomar cerveja, sentar no pub lá na Irlanda é muito cultural. Tanto que as pessoas não brigam com o staff dentro do pub porque elas não querem ser proibidas de entrar lá, entendeu? Você Ah, pode ser proibido de entrar em qualquer lugar, menos no pub, porque é onde a diversão acontece mesmo, onde todo mundo sim. se encontra e você vê de tudo, né? E é pessoas mais idosas, mais novos, meio, não importa, todo mundo vai pro pub em algum momento da vida na Irlanda sentar e tomar uma cerveja, né? Seja aí, tem as pessoas que excedem, é isso aí, faz parte, mas é cultural, eles gostam mesmo de ir pro pub, sentar, tomar uma cerveja. Então era bacana aprender isso, foi legal, não foi só mais uma coisa, né? Então foi interessante isso. Eu aprendi a fazer isso bem. Tanto que eles pediam para tirar. Depois de um tempo, quando começou a fechar o pub assim, né? Pô, pega lá um pint pra gente. Por exemplo, o bartender pedia para eu tirar um pint, né? Tipo, isso era o único que eu fazia isso, porque eu queria aprender de fato, né? E eu me aproximei muito dos irlandeses que trabalhavam lá, porque eu queria isso, eu queria viver a cultura, eu queria não queria só passar pela Irlanda, eu queria viver a cultura. Cara, foi esse Uhum. país que eu escolhi para fazer o inglês, então eu vou aprender. Então, eu aprendi muito da história da Irlanda, aprendi muito da maneira que eles fizeram essa revolução contra a Inglaterra, que foi bem sanguinária. Os ingleses lá, eles foram bem sanguinários nessa época, né? Porque eles queriam que os irlandeses se juntassem com ele, porque estrategicamente eram. Pô, a Irlanda ela está na frente da Inglaterra, né? Você tem um aliado de guerra, né? Tipo, que está na frente dos mares, né? Para qualquer um que chega, era muito bom. Eles queriam isso. Só que os irlandeses não queriam isso. Eles queriam plantar lá, colher. Eu associo muito o irlandês ao Hobbit, assim, sabe? Quem assistiu O Senhor dos Anéis, Uhum. o sentimento é meio esse, sabe? O irlandês é muito assim. Os irlandeses que eu conheci, talvez cada um brasileiro tenha uma visão diferente, né? Mas eu conheci mesmo o irlandês, eles são meio curitibano. Curitibano para te chamar para ir na casa vai demorar uns 5 anos, entendeu? O irlandês é meio assim também. O pessoal mais velho, o pessoal que só viveu com o irlandês, pouco teve contato com o imigrante, ele é assim também, não vai te chamar para ir na casa dele, né? E quando eu trabalhava na empresa lá, já me chamavam para ir em festa, eu ia jogar bola com eles. Então, eu me aproximei mesmo, assim, eu vivia a cultura irlandesa, né? E até por isso que eu aprendi não, né? Descobri minha paixão por futebol. Até então eu não tinha. Flamenguista, torço pelo Flamengo, mas só no final de semana, só no final de campeonato. E lá eu ia para o pub, eu sentava no pub e assistia os jogos da Premier League. E assim eu fui cada vez mais me apaixonando pelo futebol, a ponto de eu trabalhar e ficar escutando no rádio o jogo de futebol, né, que estava acontecendo. Então, como eu já estava com meu listening bom, já estava praticamente fluente, né? E é uma coisa interessante falar sobre fluência, porque uma professora minha me ensinou, e eu concordo com ela, de que fluência não é você falar certo, fluência é você falar sobre vários assuntos. Sim. Não importa se você está falando certo, certinho a É palavra, conseguir ou se com comunicar, sotaque. né?
Isso, você conhece de todos os assuntos, então você tem influência, então vá atrás disso, continua assistindo série sem legenda, continue assistindo jornal, porque o jornal vai te trazer uma gama de vocabulários incríveis, né? Que vai falar de vários assuntos, vai falar de economia, vai falar do tempo, vai falar de celebridade, vai falar de economia interna, Arte. externa e Uhum. tudo, né? É. Então, e assim foi. Daí comecei a trabalhar no Caramba. pub e assim começou a minha história. Consegui mais um pouquinho de gás, né, para ficar mais um tempo. Daí trabalhei no pub, juntei essa grana, esses 6 meses, paguei mais um ano de curso e depois mais um ano de curso e depois eu fiquei meio que estudando lá naquele curso que eu falei que eu fiz da minha área. Uhum. E aí no final, assim, que eu tinha terminado ele já, um amigo me indicou para fazer um curso o reitor desse curso estava precisando fazer um material gráfico, estava precisando fazer umas coisas que eram muito caras na Irlanda na época, né? Mas ele precisava fazer isso. Cara, eu te dou o curso, eu te dou o visto, faz esse material para mim. Daí, caramba, será que eu Caramba. aceito isso? Aceito. Daí fui lá fazer. Daí fui lá fazer o material para ele, andei pelas ruas de Dublin, tirei foto, foi bem bacana. Outro dia até tentei procurar esse brochure que eu fiz para ele, né? E ficou bem legal, ficou bem massa, assim, ficou bem bonito, com foto de Dublin, né? Ele ficou bem impactado. Puxa, cara, era isso que eu precisava, tá muito melhor do que eu queria e tal, não sei o quê. Era um curso até de economia alguma coisa que eu nunca fui. Essa daí eu nunca fui. Caramba. Eu me permiti por um ano ser um brasileirinho médio, assim, não, eu vou fazer isso mesmo, vou pegar o visto, vou ficar aqui só trabalhando e boa. E foi Ah, assim. mas é legal, né? E Sim, nossa. depois? Qual o próximo passo? Então, daí eu conheci a Camila, né? A ideia era ficar na Irlanda mais um tempo, daí eu já queria voltar para o Brasil, né? A Camila não queria voltar, queria ficar por lá mesmo. Ela era de São Paulo, né? E aí, poxa, se a gente vai ficar aqui, então vamos. Então, mas para ficar aqui, né? Eu não quero voltar para o Brasil, né? Já estava cansado da Irlanda, sabe? Já estava quase 6 anos, né? Sem voltar nenhuma vez para o Brasil, né? Então, Ah, Hum. eu já estava querendo voltar, né? Daí, não, vamos ficar aqui e tal, não sei o quê. Daí, como eu tinha fechado meu ciclo já, eu entendi que era o momento mesmo. Poxa, então Uhum. vou casar sim, vou me juntar com alguém bacana, alguém legal, construir família e tudo mais, e beleza, então Irlanda vai ser minha casa, né? Só que aí a mãe dela aí passou por muitas dificuldades, né? Depois do tsunami de 2011, né? é. Tava difícil ela tocar sozinha o negócio, né? Então tava precisando de alguém para ajudar, né? E aí, vamos para Irlanda, vamos para o Japão, vamos. Tá aí. Todo mundo tem vontade de conhecer o Japão. Se alguém disser que não tem vontade de conhecer o Japão, tá mentindo. Essa pessoa, ela É. não sabe o que ela está falando. Todo mundo tem vontade de conhecer o Japão, tem vontade, não adianta. Aham. Tem É. medo de terremoto? Tem, beleza, mas de conhecer vontade, todo mundo tem, né? É. E realmente é maravilhoso, assim. Então, só um Eu- parênteses aqui para as pessoas que não nos conhecem, né? Então, o Alessandro, ele conheceu a Camila, que é filha de uma dona de uma escola brasileira aqui no Japão. E então, por isso, né? Eles casaram lá, se conheceram. A Camila foi estudar inglês também, eu acho, na Irlanda, né? Se conheceram por Foi. lá, se casaram e daí vieram para o Japão, né? Em 2011, depois do grande terremoto que teve aqui em março de 2011, né? Que gerou aquele tsunami que destruiu cidades inteiras, né? No nordeste do Japão. E daí vieram para cá. E é claro que ainda tem muito papo interessante. No próximo episódio, o Ale vai contar suas experiências pelo Japão. Ficou curioso, né? Obrigada! Curta, comente e compartilhe. Os Cidadãos do Mundo volta na semana que vem. Valeu! We're gonna let you go now. now.